Olha, vamos conversar um pouco mais sobre o Setembro Amarelo, quando a dependência química pode levar de fato ao suicídio. Suicídio é algo bastante presente no país e no mundo. Nós temos dados aí da Organização Mundial de Saúde que apontam cerca de 12 mil suicídios todos os anos aqui no país. É mais de 1 milhão de pessoas que atentam e tiram a própria vida em todo o mundo. E esse risco parece que ele cresce quando a gente atrela a ele um quadro de dependência química. É isso que a gente vai conversar a partir de agora com o Dr. Roberto Brunelli, é fundador e presidente da Associação da Federação Brasileira das Clínicas Especializadas, é assistente social, pós-graduado em saúde coletiva, de modo a que a gente converse um pouco mais sobre essa situação. Doutor Roberto já está conosco. Doutor Roberto, um bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem, doutor Roberto. Um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Muito obrigado. Prazer todo meu. Doutor Roberto, o senhor é fundador e presidente da Federação Brasileira das Clínicas Especializadas. E eu gostaria de conversar um pouco sobre clínica. Quando é que a gente pode, de fato, doutor Roberto, quais são as características, o perfil de uma instituição para que ela seja, de fato, chamada clínica especializada para tratar de algo que o mundo inteiro ainda discute muito, que são os quadros de dependência química, doutor? Bom, clínica, para ser reconhecida como especializada em dependências e saúde mental, atendendo também a dependência química, ela tem que ter algumas características específicas. Por exemplo, documentação específica de clínica, que é um CNPJ específico, um CNAE específico, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, com a numeração na Receita Federal de número 86.10.101. Esse já é o começo para a gente identificar que a instituição está legalmente cadastrada na Receita Federal como segmento pede. A partir daí nós vamos para a estrutura física da instituição. Ela tem que ter ambulatório médico, enfermagem, 24 horas, e médico 24 horas. Uma estrutura médica para atender a saúde do paciente no local. Então, ali nós temos a sala de atendimentos, nós temos a sala de estabilização, tem os aparelhos que são exigidos pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, como desfibrilador, oxigênio, uma sala de hidratação e tudo mais. É importante que tenha sempre um profissional qualificado da área da saúde, a enfermagem, o médico, presente no local. Outra coisa é a parte da internação. Os pacientes que chegam para ser atendidos na clínica médica, eles são indicados em estado grave e agudo da doença. Não são pacientes que podem decidir no momento da sua recuperação, optando para estar em outro lugar. Eles não têm mais o poder de decisão. Estão morrendo nas drogas e destruindo a família e até colocando em risco a sociedade. Então há uma intervenção médica. Né? O ambiente também ele tem um híbrido, que é a parte terapêutica. Então nós temos dois ambientes, o ambiente médico e o ambiente não médico, que é onde se realizam reuniões de 12 passos, narcóticos anônimos, alcoólatras anônimos, reunião com consultores e técnicos de independência química. Ali tem a área de esporte, lazer, tem a parte da terapia ocupacional, que também está relacionada na nova regulação do CFM, que é o parecer número 8, que foi aprovado em 2021, em parceria com a FEBRAS e o Ministério da Cidadania. Foi criado esse termo para poder levar
essa normativa para o funcionamento das clínicas do Brasil. A FEBRAS conhece hoje, depois de visitar durante 10 anos, cerca de 4.000 unidades no Brasil. Dessas 4.000, nós podemos eleger um número muito pequeno de instituições que estão dentro dessa limitação. Agora... A 40 pessoas. Nós estamos hoje visitando uma das nossas filiadas, em Maceió, que é a Clínica Árvore da Vida do nosso amigo Dr. Urânio Paiva Ferro, que tem toda a estrutura adequada do que eu acabei de falar aí. Então, clínicas assim como a Árvore da Vida, nós temos poucas no Brasil. Agora, doutor Roberto Brunello, o Setembro Amarelo, ele trabalha um tema que é muito difícil ainda, tem uma série de aspectos culturais envolvidos, uma palavra que as pessoas não gostam de falar, que é suicídio, mas é preciso que a gente discuta sobre ele. Até bem pouco tempo, a própria CBN não permitia que se conversasse sobre o tema, a não ser que fosse uma pessoa pública, alguma coisa nesse sentido. Mas, doutor, são muitos os suicídios no Brasil e no mundo por ano. Nós temos um elemento ainda que precisa ser discutido, é a associação de boa parte desses suicídios a quadros de pessoas que estão em dependência química. Dependência química tem uma relação direta com suicídio, professor? Muito alta. O suicídio, nós também trabalhamos nessa parte do setor, em palestras de prevenção nas escolas e empresas, e o suicídio está ligado diretamente a uso e abuso de álcool e outras drogas. A pessoa chega a um ponto e, envolvida com a substância, ela acaba tomando a atitude do suicídio. Isso realmente tem relação e é muito difícil. Professor, o senhor falou álcool. Normalmente, quando se fala em drogas no Brasil, o álcool é meio que queridinho, não é? E encontra-se uma série de elementos favoráveis, de que você não está lidando com a droga, mas o álcool é extremamente destrutivo em nossa sociedade, não é, doutor? E é liberado, né? O álcool é liberado, por isso que ele chega ao patamar de ser uma das drogas mais perigosas na família hoje. Porque se for fazer um levantamento dos casos de agressão, feminicídio, violência doméstica, tem sempre o uso de álcool envolvido nisso daí. Bem, professor, uma pesquisa realizada pela Universidade de Brasília chegou à conclusão de que 4 em cada 10 pessoas que cometeram suicídio no Distrito Federal usavam substâncias psicoativas e de que, seja droga lícita ou ilícita, tentam suicídio 6 vezes mais do que aqueles que não são dependentes. O Brasil ainda é muito tolerante com relação às drogas lícitas ou ilícitas. O Brasil, de uma certa forma, ainda não despertou para uma realidade que é extremamente cruel, professor? Exatamente. E o que nós temos ainda no Brasil, que piora muito a situação, é a falta do atendimento à saúde mental. O público que tem problema com álcool e drogas e também com saúde mental e suas comorbidades, estão há 20, 30 anos desassistidos por uma política de desserviço na área. Uma política que fechou leitos de tratamento, uma política que afastou o dependente químico do tratamento, que afastou o doente mental do tratamento, colocando ele num tratamento de redução de danos ambulatorial. Isso acabou prejudicando muito. Quais as consequências disso? O aumento da população carcerária em 44%. Hoje nós temos os novos manicômios do Brasil, né? Que são os presídios. 44% dos presos hoje têm problema com saúde mental. Eram para estar sendo tratados, mas como não tem leite,
Então, eles acabaram cometendo delitos de acordo com o seu problema aí de álcool, drogas e saúde mental. Outra coisa é uma banda de irresponsáveis, políticos irresponsáveis, que ainda insistem na liberação da droga no Brasil, como é o caso da PL 399, que faz parte da maconha. Uma coisa é você sugerir para que o governo libere o canabidiol, que é a substância que pode ser usada como medicamento. Outra coisa é você liberar o plantio da maconha no Brasil. Isso daí é o fim. O Brasil não tem condições de lidar com isso. O Brasil não tem uma estrutura para regular isso daí. Vai se tornar, se isso for aprovado, vai se tornar um caos maior no país. Isso é uma irresponsabilidade, principalmente com as famílias de usuários de drogas. Aquele que apresenta um potencial suicida, ele dá sinais, professor, de que está precisando de ajuda, de que está precisando de uma escuta mais atenta. E esses sinais a gente precisa observar para que, quem sabe, uma internação, um tratamento possa lhe trazer um pouco mais de esperança, professor? Essa parte, falar é o melhor remédio. Então, trazer à tona a fala do possível suicida pode transformar aquela situação e mudar o rumo das coisas. Por exemplo, jovens de 15 a 25 anos que estão isolados dentro dos seus quartos, em jogos de internet, que têm roubado tempo no estudo dos jovens, são preocupantes. Comportamentos como uso de droga abusivo, uso de álcool abusivo, comportamentos como abandono de si mesmo, abandono das suas coisas, né? Já deixa de tomar banho, deixa de arrumar o seu guarda-roupa, deixa de arrumar o seu... Tudo isso são sinais de que a pessoa está abandonando o ritmo da vida e também frases, como por exemplo, não aguento mais essa vida. As pessoas vão viver sem mim de uma forma melhor. Eu não faço falta para ninguém. Tudo isso são sinais de pessoas que estão deixando de gostar da vida e tendendo para a morte. Agora, professor, são sinais que, uma vez identificados, pode significar uma internação. Como é o sistema de internação? A gente tem internação compulsória aqui no Brasil, porque muitas vezes quem está precisando, ele não tem essa ideia muito clara, ele não tem a capacidade, talvez naquele momento, de gerir por completo a sua vida, doutor. Bom, a internação compulsória é uma internação judicial. A pedido da família, o Ministério Público aciona a Justiça para intervir na vida de uma pessoa que está sem controle do uso de drogas, oferecendo e correndo risco de vida. O juiz determina essa internação, então é elegido um local para que o próprio Estado pague para que essa pessoa fique internada lá. É um procedimento também, além do judiciário, médico, porque tem que ter o acompanhamento médico, principalmente por causa dessa situação que você acabou de falar aí. A pessoa ela vai passar por uma situação onde ela não quer estar, que é a internação. E ali, para poder tratar terapeuticamente aquela pessoa, tem que ter presente no local uma equipe multidisciplinar treinada para dependência química e saúde mental. Não pode ser qualquer pessoa. Tem que ter um treinamento específico para que o atendimento chegue mais perto. Bem, professor, eu quero aqui agradecer a sua participação. É um tema extenso, um tema necessário. A escola precisa discutir, o Estado, com E maiúsculo, em todas as suas esferas, precisa discutir, a família precisa discutir essa situação, uma situação que é presente em muitos lares brasileiros e que é uma situação que sozinho fica muito difícil, professor. É preciso, sim, que todos entrelacem nessa ajuda, porque não é só aquele que está dependente, a família inteira ela é afetada e a sociedade
é afetada pela dependência. Então, é preciso que a gente discuta cada vez mais. Professor Roberto Brunelli, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Nós temos um programa para atender famílias do Brasil inteiro, chamado Programa Mães Unidas, que é gratuito, está disponível para passar informações para famílias que têm essa problemática em casa. E eu vou deixar o telefone aqui da FEBRAS, que é a federação que eu represento, para que essas mães possam entrar em contato para buscar informações. Outra coisa que é importante é selecionar o local de internação. Tanto o Estado como o público particular deve conhecer antes. Você pode visitar a clínica do Brasil inteiro, como eu disse anteriormente, mas nós já temos algumas clínicas cadastradas no nosso site que nós indicamos para as famílias e também para o Estado. Então, quem precisa e quer o site www.febrace.org.br. Eu vou repetir, www.febrace.org.br. E o WhatsApp é 016 991 60 9798. Esse trabalho é um trabalho de serviço público de assistência social gratuita que a FEBRAS promove para atender pessoas do Brasil inteiro. Muito bem, muito obrigado. Aí a nossa conversa foi com o Dr. Roberto Brunelli, fundador e presidente da Federação Brasileira das Clínicas Especializadas. Dr. Roberto também é assistente social e pós-graduado em saúde coletiva e conversou conosco aqui sobre o Setembro Amarelo, quando a dependência química pode levar ao suicídio.